Naqueles momentos tristes eu olhava e sabia, na sala de cirurgia, na minha gestação, que mesmo os médicos dizendo que eu tive risco, ela poderia ter risco também, mas que a gente tinha um Deus maior e que ia estar segurando minha mão, que ia estar protegendo ela. Isso foi muito valioso. E Deus colocou também um versículo que nos acompanhou, eu e a Manuela, que está lá em Salmo 23, versículo 4. Mesmo quando eu andar pelo vale das trevas e da morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me protegem. E estamos aqui para a honra e glória do Senhor, a minha família dada por Ele e protegida. Amém? Também temos aqui também o pastor Rogério, que é o padrinho aqui da Manuela, amigo nosso. Bom tê-lo aqui conosco hoje também. Bom, nós estamos muito felizes de estar aqui, né? Junto com o Rogério, com a Helena, com a Martina e com a Manu. Amigos queridos, e é uma alegria. E para nós, algo que tem nos guiado na criação dos nossos filhos também, e nós temos compartilhado várias vezes com o Rogério e com a Helena também, e essa palavra que nós queremos deixar para ela, que a nossa tarefa como pais não é dizer como nossos filhos devem agir em tudo, mas colocá-los sempre diante do Pai. A nossa tarefa como pais é mantê-los sempre perto do Pai, ensiná-los a ouvir o Pai. E eu creio que a Manuela, sendo, como esse nome diz, Deus conosco, ela vai ter essa tarefa de ouvir o Pai, de estar perto dele, assim como todas as crianças. E nós, como padrinhos, queremos colaborar nessa tarefa, de ajudar ela a estar sempre perto do Pai, ouvindo Ele, trazendo uma palavra dele. Senhor, nós consagramos a Manuela ao Senhor nessa manhã. Sobre ela, Pai, pedimos a Tua bênção. Sobre ela pedimos o Teu favor. Como lemos aqui no Salmo 91, Deus, que se cumpra todas essas promessas na vida dela. E que sobre ela venha o Teu favor todos os dias da sua vida. Que ela cresça em sabedoria, graça, estatura. Que ela seja, Senhor, presenteada com muitos dons, habilidades, talentos. Que sobre ela, Pai, esteja o Teu favor, Deus. Abençoa também seus pais, Rogério e Helena, que possam, Deus, ter sabedoria, ter força, ter, Senhor, os recursos, ter, Senhor, as habilidades, tudo que for necessário, Deus, para instruir e amar e cuidar da sua filha. Abençoamos essa família, Deus. Sobre eles pedimos o teu favor e consagramos eles a Ti. Em nome de Jesus. Amém e amém. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti uma manancial cujas águas nunca cessarão. Sei que Deus tem pra ti uma manancial cujas águas nunca cessarão. Alô, bom dia. Deus te abençoe. Pode sentar. Eu me chamo Eduardo, sou um dos pastores aqui do Passo da Areia. Estou muito feliz de celebrar essa ceia com vocês. Eu queria que nós estivéssemos já
pensando sobre algumas questões importantes que envolvem a ceia, né? Nós, como já estamos falando, nós queremos dedicar todo esse mês a falar sobre a importância dos relacionamentos, né? E nessa semana nós estudamos nos pequenos grupos Efésios capítulo 1. E naquele texto, a Bíblia já estava dizendo que o cristão tem dentro de si tudo o que precisa, todo o poder que precisa. Então a nossa tarefa é aprender o que está à nossa disposição. E o apóstolo Paulo estava dizendo: eu estou orando por vocês, para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, de tal forma que vocês venham a conhecer esse poder que habita em vocês. Muito bem, mas pensando nisso que nós estudamos na semana, e também pensando sobre o texto que fala sobre a ceia, 1 Coríntios 11, eu concluo, tanto em Efésios 1, Paulo fala isso, e também nos textos de 1 Coríntios 11 e 12, que esse poder só pode ser conhecido quando nós estamos nos relacionando com as pessoas, amando as pessoas. É uma coisa bem óbvia, a gente lê na Bíblia toda que o cristianismo, o relacionamento com Deus depende do relacionamento com as pessoas. O relacionamento com as pessoas depende do relacionamento com Deus. E é interessante, que te convido para nós lermos o texto de 1 Coríntios 11, como Paulo diz que a ceia não pode acontecer independente do relacionamento com as pessoas, né? Então eu queria que você lesse comigo 1 Coríntios 11, o versículo 27. Vamos ler? 1 Coríntios 11, o versículo 27, diz assim: portanto, aliás, não é o 27 não, é o versículo 29. Diz assim: pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Então, se você lembra do capítulo, ele está falando sobre a ceia do Senhor todo o tempo, né? E falando sobre como os coríntios estavam fazendo uma ceia muito egoísta, individual. E ele chega nesse ponto de dizer: você precisa participar da ceia discernindo o corpo de Cristo. Ou seja, entendendo o corpo de Cristo. Qual o corpo? O corpo que Cristo tinha e que foi sacrificado na cruz, e o corpo que Cristo tem hoje. Não, mas qual é o corpo que Cristo tem hoje? É a igreja dele. Se você olhar o capítulo seguinte, capítulo 12, Paulo dedica praticamente o capítulo inteiro para dizer: nós somos o corpo de Cristo, cada um de nós é um membro, e a gente não existe separado. A gente não sobrevive separado. Se um sofre, todos sofrem. Se um está mal, todos estão mal. Se um está alegre, todos estão alegres. Então ele está falando que a ceia é o momento de lembrar disso também, dos relacionamentos. Que o cristianismo não existe de maneira individual. Existe se você estiver se relacionando bem com os membros do corpo de Cristo, que são os outros membros que fazem parte da mesma igreja que tu. Olha só o que diz lá no versículo 14 do capítulo 12, diz assim: o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. E agora eu te convido para ler os dois versículos anteriores, o 12 e o 13. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Então Paulo continua, depois de ter falado sobre a ceia, enfatizando essa questão de nós participarmos
de um corpo só, de uma união profunda, né? Então eu queria que hoje nós celebrássemos a ceia lembrando disso, que nós somos membros de um corpo só e que nós precisamos nos perguntar o seguinte: quantas pessoas eu estou de fato ajudando como cristão? Quantos irmãos aqui da igreja eu estou sendo a diferença na vida deles? Quantos? Será que eu tenho vivido de fato como corpo de Cristo? Será que eu tenho investido nos relacionamentos? Como que eu tenho vivido isso, né? Então eu queria te convidar a você participar dessa ceia pensando sobre isso e que você ainda hoje tivesse um momento de fazer a diferença na vida de algum irmão. Que você ainda hoje vivesse o cristianismo aquele do coletivo, né? Que você pensasse: olha, hoje vou convidar alguém para almoçar, hoje vou visitar alguém, hoje antes de sair daqui da igreja vou encorajar alguém, hoje vou fazer a diferença na vida de alguém. E como é bom, irmãos, como seria bom se todas as vezes que nós nos reuníssemos, nós fizéssemos a diferença na vida de algum dos nossos irmãos. Então eu queria que a gente participasse da ceia hoje, pensando sobre isso, refletindo sobre como eu posso fazer a diferença, como eu posso conhecer melhor o poder de Deus que já habita em mim, fazendo essa diferença de viver a coletividade, o corpo de Cristo de maneira mais intensa. Talvez você tenha que perdoar alguém, algum irmão, né? Era o caso lá de Coríntios, Paulo estava dizendo isso. Você tem que participar da ceia com essa consciência de que precisa haver unidade, né? Então talvez você tenha que perdoar alguém. É o momento de você pensar e pedir forças para Deus para fazer isso, né? Mas e além disso, você não tem alguém para perdoar, você tem que influenciar a vida de alguém, abençoar, encorajar a vida de alguém. Eu queria que você saísse daqui hoje pensando sobre isso, determinado a fazer isso, a mudar a vida de alguém, deixar o poder de Deus que habita em ti se multiplicar na vida de alguém. Bem, meus irmãos? Bem? Vamos ficar em pé? Vamos celebrar essa ceia? Queria convidar o pastor Rogério para nos ajudar aqui a servir a ceia. Convidar o Rogério também para vir servir a ceia conosco. Teu sangue leva-me além, todas as alturas, onde ouço a tua voz, falas de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Você então que já é membro do corpo de Cristo, queria te convidar a participar da ceia. Nos traz restauração, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. E nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço
ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. E nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. E nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Queria que a gente começasse a nossa reflexão, pelo menos falando alguma coisa para a pessoa que está do teu lado, dizendo: muito bom estar contigo aqui, quero viver mais intensamente isso contigo, quero te servir melhor. Queria que tu falasse pelo menos para alguém do teu lado aí, alguma coisa para nós nos sentirmos mais um corpo, né? Nesse sentimento que nós somos um, vamos comer do pão, agradecendo o sacrifício de Cristo. Jesus disse que o sangue dele era um símbolo da nova aliança que nós teríamos com ele. E nós sempre temos que lembrar que os relacionamentos com as pessoas dependem do nosso relacionamento com Deus também. Então, eu queria que nós bebêssemos agora, agradecendo: obrigado, Jesus, pela nova aliança que tu abriu para nós, pelo teu sacrifício. Nos ajuda, então, a estarmos nos relacionando e termos novas alianças com as pessoas também. Mais que a neve, alvo mais que a neve, sem este sangue Pai, lavar. te louvamos porque deu sua vida por nós. Que nós possamos cada dia entender o que significa participar da sua morte, para também podermos participar da tua ressurreição. Possamos diariamente entender o que significa entregar nossas vidas para ti. Que
que cada ceia, cada momento assim, nos lembre que o teu sacrifício foi diário, foi de uma entrega diária que culminou na cruz. E nós também entendamos isso, que o nosso sacrifício, a nossa vida, a nossa entrega tem que ser diária. E que um dia vai culminar com a ressurreição que nós queremos viver contigo eternamente, Pai. E queremos nos entregar assim também, Pai. Amém. Amém. Você pode sentar um pouquinho? Quero convidar a Eliane e a Etienne. Queremos apresentá-las como membros da igreja. No mês passado nós apresentamos a Edissa e o Luiz Fernando. A Eliane não pôde estar, mas hoje então ela e a Etienne estão conosco e nós queremos então apresentá-las. Elas já têm congregado conosco já há bastante tempo, já têm participado de várias atividades da igreja, mas hoje nós queremos então, publicamente, dizer que elas são bem-vindas aqui no nosso meio, e que elas são bênçãos já aqui na nossa igreja, e queremos que elas também possam se sentir acolhidas, amadas, parte, e possam também viver aqui uma boa experiência. Então eu queria que a Eliane se apresentasse, falasse um pouquinho sobre por que está aqui, por que escolheu congregar no Pastoreia, e o que ela tem vivido aqui conosco. Uma das coisas que me atraiu aqui no Pastoreia foi o projeto, né? Foi através do projeto que eu comecei a conhecer a igreja. E ver uma igreja tão voltada a esse tipo de trabalho, a se preocupar com a sociedade, a se preocupar com as minorias, a se preocupar com crianças tão carentes assim, eu acho que é o caminho que Cristo queria que a gente tomasse. E não só sentar no banco da igreja, cantar umas músicas, ouvir uma mensagem, ponto final. Sabe? É você realmente abdicar, sacrificar seu tempo, sacrificar. E ver isso dentro de uma igreja, hoje, não é fácil, gente. Às vezes, as igrejas estão mais preocupadas, às vezes com boa intenção, né? De através da mensagem, a pessoa crescendo e tal. Mas ver da frente, da direção da igreja, partir esse negócio, esse amor pelas pessoas, né? Então, isso é muito bacana. Então, foi isso que me atraiu. E aí, eu comecei a campanha lá em casa. Vou trazer a turma, né? Vamos orar pelo pessoal para ver o que a gente estava conhecendo uma outra igreja, mas a gente não sabia se essa igreja era a igreja que Deus queria que a gente tivesse, porque eu creio que não existe uma igreja fixa, mas existe a igreja que Deus quer que você fique, né? E essa foi a igreja que Deus mostrou para a gente. Minha mãe, ela estava fazendo a campanha lá em casa, aí eu resolvi vir aqui um domingo para ver como é que é. Eu achei bem legal, tipo, a mensagem, o jeito que as pessoas recebem os outros. E a questão de sempre estar lá pro próximo, sempre tentar ajudar as pessoas. Isso daí eu achei muito legal. Legal. Então, bem-vindas, Eliane, Etienne. Que vocês possam ser bênção aqui na igreja e que a igreja possa ser bênção para vocês. Continuem sendo pessoas dedicadas ali no Instituto Passos, para que a gente possa seguir trabalhando com alegria. Vamos orar, então, pela Eliane e pela Etienne também. A Eliane é a esposa do Luiz Fernando, né, que já está aqui conosco, também mãe da Edissa. Então, bem-vindos a essa família tão especial e querida. Vamos orar. Deus, muito obrigado pela vida da Eliane, da Etienne, da sua família. Obrigado porque o Senhor tem nos aproximado, tem nos proporcionado fazer coisas juntos, servir juntos. E queremos, Deus, pedir que o Senhor possa nos ajudar a prosseguir fazendo isso com alegria, com excelência, com fidelidade, para que possamos, Deus, também estar fazendo a diferença onde estamos inseridos. Abençoe essa família, Deus, que eles possam também ter aqui na igreja bons relacionamentos, possam crescer aqui espiritualmente, possam ter grandes alegrias contigo aqui em nossa comunidade. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus, amém. Bem-vindas. Deus abençoe.
Valeu, meus irmãos. Bênção. Meus irmãos, quero compartilhar com você. Irmão Ivo, me alcança, por favor, aí um dos nossos livros, hein? Nós estamos começando nesse mês uma campanha, né, uma série de mensagens sobre igreja relacional. Isso não é mais um modelo de igreja, não é mais, né, uma coisa nova, enfim, não é nada disso. Uma forma simples de dizer algo. Queremos ser uma igreja que valoriza, prioriza relacionamento, tanto com Deus quanto com outras pessoas. Cremos que a nossa estratégia para alcançar as pessoas é através do relacionamento. Cremos que a nossa maneira de buscar a Deus é através de um relacionamento com Ele. Então, igreja relacional significa isso, priorizando o nosso relacionamento com Deus e com as pessoas. E para inspirar você, para ajudar você nesse tema, nós estamos disponibilizando esse livro, chamado Igreja Relacional, um caminho saudável para a multiplicação de discípulos. O autor desse livro esteve aqui em nossa igreja pregando no mês de março, o pastor Valmir Andrade. Ele pregou aqui no Congresso Multiplique. É aquele português que tinha aquele sotaque, né? Aquele sotaque carregado, é ele. E ele lançou esse livro faz 30 dias, e nós então compramos esse livro, estamos lendo esse livro, e queremos convidar você a ler conosco esse livro. Então a ideia é que você compre, né, para a sua família um exemplar, né, leia o livro, compartilhe, discuta, né, converse com outras pessoas, né. Ele pode até ajudar você a entender um pouco mais sobre o valor e a importância dos relacionamentos, né. Então o livro está à disposição, você pode comprar ali, R$30, né, e você leva um bom livro para casa para você ler e nos acompanhar nesse mês através dos temas. Nós vamos estar falando sobre isso também nos cultos ao longo desse mês. E nesse mês, nós somos uma igreja que tem focado o relacionamento. Valorizamos isso, né? Temos promovido isso. E queremos fazer isso ainda mais e ainda melhor. Por isso, convido você a participar conosco nesse período, né? Lendo esse livro, conversando conosco, ouvindo participando dos cultos. Nós vamos ter também nesse mês de julho algumas coisas bem interessantes que vão ocorrer ao longo do mês. Por exemplo, nós temos hoje na igreja 13 PGMs, pequeno grupo multiplicador. Muitos que estão aqui fazem parte de um grupo já, outros ainda não, poderão fazer em breve. E alguns desses PGMs irão se multiplicar nesse mês. Então, esse mês nós vamos aumentar o número de grupos, porque alguns desses nossos grupos vão multiplicar, cresceram, já tem um novo líder pronto, e o grupo vai, então, se multiplicar. E nós vamos, então, ao longo do mês, apresentar esses grupos que estão se multiplicando, né? Vamos te dar chance de fazer parte de um desses grupos, talvez. Você que ainda não faz parte de um grupo e quer fazer, bem, esse mês tu vai ser convidado, então, a se unir a algum desses grupos que se reúnem ao longo da semana. Porque nesses grupos, você consegue viver intensamente os teus relacionamentos, né? Você pode vivê-los mais intensamente, com maior frequência. Também vamos estar exibindo alguns vídeos ao longo do mês, contando algumas histórias de algumas pessoas que estão conosco já e que têm algumas experiências bem interessantes para dividir conosco. Então você vai ver hoje um vídeo, vai ver ao longo do mês outros vídeos também, com algumas histórias de pessoas que vão inspirar você, que vão encorajar você a continuar servindo a Deus. As pessoas aqui da nossa igreja, pessoas que você conhece bem ou pelo menos conhece de vista, e vai poder conhecer um pouquinho mais da história deles. Ok? Então, nesse mês, esse é o nosso tema. Vamos trabalhar isso, né? Uma igreja
que prioriza relacionamentos, que faz dos relacionamentos uma estratégia de discipulado, de evangelismo, que faz dos relacionamentos um modelo, um estilo de vida, que prioriza isso, que entende que pessoas são mais importantes do que coisas, do que tarefas, do que programas. Pessoas, atender as pessoas, ensinar as pessoas, amar as pessoas, essa é a nossa prioridade. Então, convido você a vir com a gente, lendo esse livro, participando dos cultos e nos acompanhando nesse mês, nessa reflexão, nessa caminhada em direção a crescermos na área de relacionamento. Por isso, uma boa pergunta nessa manhã é: qual é a prioridade de um discípulo de Jesus? Muitas vezes nós ficamos confusos entre o que é urgente e o que é prioritário, entre o que eu gosto e o que é prioritário. E é importante que a gente tenha clareza daquilo que é a nossa prioridade como cristãos. E Jesus deixou isso muito claro, sobre qual é a nossa prioridade como cristão. Tem um texto na Bíblia que ele é chamado de o grande mandamento. Ele é chamado, Jesus, ele não substitui todos os mandamentos, como alguns podem pensar, não, mas ele é o grande, o principal mandamento. E esse texto está lá em Mateus 22, 37 e 39. E esse texto vai nos ajudar a entender qual é a nossa prioridade como cristão. E eu convido você a acompanhar esse texto, a ler comigo esse texto, para você se lembrar dessa verdade bíblica, desse grande mandamento de Jesus, que diz assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Interessante que Jesus diz que a prioridade na vida cristã é o nosso relacionamento com Deus e com as pessoas. E aqui tem uma revelação que eu queria que você guardasse. Aqui tem um princípio que eu quero que você entenda, que é o seguinte: amor é relacionamento. Amar é se relacionar com alguém. Não há amor sem relacionamento. Não existe amor sem relacionamento. Como você vai amar alguém se você não se relaciona com ele? Amar é se relacionar com alguém. Isso é amor. Amor requer isso, relacionamento, envolvimento. Por isso que se eu amo a Deus, eu preciso me relacionar com Deus. Se eu amo alguém, se eu amo o próximo, eu preciso me relacionar com o próximo. Amar é relacionamento, lembre-se disso. Interessante que Jesus se relacionou intensamente com os seus discípulos. Jesus, ele mostrou que ele amava os seus discípulos se relacionando com eles. Ele mostrou que ele amava os seus discípulos convivendo com eles, estando com eles. Porque amor é relacionamento. Eu vou repetir isso bastante. Amar é relacionamento. E uma igreja, então, que quer ser uma igreja relacional, é uma igreja que prioriza promover relacionamento com Deus e com outras pessoas. Ou seja, uma igreja que valoriza isso, que entende isso, ela vai gastar energia para promover isso. Promover relacionamento entre as pessoas. Que as pessoas se encontrem, que as pessoas se encorajem,
que as pessoas discipulem, que as pessoas evangelizem através do relacionamento. Sabe, meus irmãos, sabe qual é a forma mais fácil de evangelizar? É você pegar um folheto e dar para alguém. Ó, lê e se converte. Essa é a forma mais fácil, mas é a forma mais improvável que alguém se converta. Até pode, né, alguém pegar um folheto, sozinho ler aquilo e se converter. Ok, mas é a forma menos provável, menos comum. Sabe qual é a forma mais difícil de evangelizar? É você se aproximar de alguém, se envolver com ela, conhecer a pessoa, andar com ela, amar ela, falar de Jesus para ela, demonstrar Jesus através do seu exemplo. Essa é a forma mais difícil, mas é a forma mais eficaz. É a forma mais correta de você ganhar alguém para Jesus. Às vezes nós queremos, né, ficar livre, né, daquela responsabilidade de evangelizar, pensando, não, se eu apenas mandar um livro para alguém, ele vai se converter. Se eu apenas der um folheto para alguém, ele vai se converter. Se eu apenas falar para ele vir ao culto, ele vai se converter. Mas, meus irmãos, isso é você tentar da maneira mais fácil, mas que é a maneira mais improvável, porque é nítido. A grande maioria das pessoas que se converteram foi por causa de alguém. Alguém que amou, que falou de Jesus, que andou com a pessoa, que evangelizou, que teve tempo, que gastou energia, insistiu, e assim a pessoa se converteu. Eu me converti assim, meus irmãos. Eu comecei a frequentar uma igreja batista lá em Osório por causa que a minha mãe estava indo lá, mas eu fui para a igreja sem nenhuma vontade de me tornar um cristão, de me converter, mas eu fui amado, eu fui ensinado, comecei a andar com algumas pessoas. Um pastor lá daquela igreja começou a se aproximar de mim, tornou-se